incrível o número de cartas, telefonemas, e-mails, fax que nós recebemos aqui no Está Escrito, de pessoas que nos escrevem, que entram em contato conosco por problema de culpa. Pessoas que não comem direito, pessoas que sofrem, pessoas que dormem mal, vivem atormentadas. O passado é como um fantasma. Pastor Bulhon, pessoas que erraram na vida, fizeram coisas que não deviam, tem esperança para elas? Está Escrito, com Alejandro Bulhon, apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, como libertar-me da culpa? Tem esperança para ela? A pessoa que vive culpada, será que existe esperança para essa pessoa? Eu quero responder tua pergunta com um texto da Bíblia. Aqui no capítulo 1 do livro de Isaías, no versículo 18, diz o seguinte: é um convite de Deus ao ser humano. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Esta é uma promessa de perdão. Não importa o que você tenha feito no passado, no momento em que você vai a Deus, tudo, completamente tudo, é perdoado. Mas para confirmar isto, tem uma declaração do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, versículo 31, diz assim: todo pecado e blasfêmia lhe será perdoado ao ser humano. Todo pecado e blasfêmia. Todo é todo. Não há outra palavra para explicar mais do que todo. E eu não preciso dizer que dentro do todo está incluído adultério, fornicação, assassinato, roubo, assalto à mão armada, tráfico de drogas, prostituição, homossexualismo, feitiçaria. Todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Então você não tem nenhum direito de viver atormentado pelo complexo de culpa. É somente ir a Jesus e aceitar a oferta maravilhosa do perdão. Parece incrível que somente ir a Jesus e aceitar a oferta maravilhosa do perdão seja o que Deus requer. É só isso mesmo ou tem mais alguma coisa que a gente como ser humano tem que fazer? Em realidade o problema é que nós vivemos numa cultura em que se aprendeu a pagar por tudo. E se alguma coisa custa barata, a gente se pergunta 4 vezes por que está barato, qual é o problema. Vamos dizer, você vai a uma loja e encontra um sapato marca Samelo, vamos dizer, por R$3. Você fica olhando o sapato de um lado, alguma coisa está errada. Um sapato desta marca não pode custar R$3, é impossível. O que de errado tem este sapato? E você tenta olhar, descobrir o problema, porque vivemos numa cultura na qual nós pagamos pelas coisas que valem, e se algo é dado de graça, não vale muito. Então o ser humano se costuma a pagar por tudo. Então quando se trata do perdão, ele também quer pagar. Ele quer pagar, só que a Bíblia é categórica em dizer que somos salvos unicamente pela graça de Cristo. E aqui tem um verso mais no Evangelho segundo São João, que eu vou ler, capítulo 1, na primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar, em realidade, seria tudo que o ser humano tem que fazer. Mas, pastor, por que a gente tem que confessar? Suponhamos você, diga assim, bom, eu tenho minha culpa, eu cometi coisas que não deveria cometer, eu fiz coisas erradas no passado. Mas por que é que eu tenho que confessar? Não dá só para eu fazer uma oração, pedir perdão a Deus, o assunto está liquidado. Por que eu tenho que confessar? Bom, quando eu confessar,
quer dizer confessar a Deus, não ao ser humano, porque, olha, aqui vou entrar em um assunto delicado, muito delicado, porque na Bíblia, a palavra de Deus, não existe um verso da Bíblia que diga que você tem que confessar seus pecados a um ser humano, a um pastor, a um líder espiritual, para que ele confesse por tua vez, leve teus pecados para Deus, para que ele interceda por ti. Não, não, não. A Bíblia é categórica em dizer que os pecados têm que ser confessados unicamente a Deus. Mas por que temos que confessar? Porque quando você confessa, você está, em outras palavras, reconhecendo que você precisa de perdão. Vou fazer um exemplo. Vamos dizer que você está com um câncer terrível e que, pela maravilha de Deus, a ciência acaba de descobrir, vamos dizer, o câncer, o remédio para qualquer tipo de câncer. Só que você está com câncer, mas você não aceita que está com câncer. Os médicos te dizem que está com câncer, mas você não aceita. Os exames médicos afirmam que você está com câncer, mas você não aceita. Todo mundo na volta tua sabe que você está com câncer, você não aceita. E aqui agora está o remédio que a ciência descobriu para o câncer. De que serve esse remédio para ti se você não aceita que está com câncer? Então, para que o remédio tenha algum valor para você, você tem que reconhecer. Então, para que o perdão divino tenha algum valor para você, você tem que reconhecer que você é um pecador, que você precisa ser perdoado, e a confissão é o meio através do qual você reconhece que está enfermo com o pior câncer deste mundo, que é o pecado, e que você precisa do remédio. Então, vai a Jesus confessando o seu pecado e aceitando o remédio maravilhoso que Ele tem para você. Nesse processo de restauração, existe previsto na palavra de Deus uma parte sobre arrependimento. Mas arrependimento às vezes é uma coisa dolorosa. A pessoa que passa pelo arrependimento às vezes passa por humilhação. A pessoa não tem prazer em passar por aquilo. Arrependimento é necessário para a restauração ou é simplesmente um adendo, se a pessoa quiser? Como é que é isso? Talvez eu preciso explicar um pouco a diferença que existe entre arrependimento e remorso. São duas coisas diferentes. Eu vou explicar, por exemplo. Você está com uma mulher que não é sua esposa, sentado num restaurante namorando. E você está tranquilo, e de repente passa por aí a irmã da sua esposa, e vê você com a mulher, traindo a irmã dela. Você vê a sua cunhada e fica apavorado, imediatamente se esconde, abaixa a cabeça, desaparece, e aí você começa a torcer. Tomara que ela não tenha me visto. E você começa a sofrer em seu coração, porque se sua cunhada abrir a boca e você conhece a sua esposa vai pedir o divórcio, você não quer isso. Então você se ajoelha diante de Deus e diz: oh Senhor, estou arrependido, por favor me perdoe, eu nunca mais vou trair a minha esposa, mas por favor faz um milagre comigo. Eu acho que minha cunhada me viu, mas por favor cala a boca dela, produz nela uma amnésia para que esqueça o que ela viu, então deixa ela muda, faz qualquer coisa, mas que ela não fale. E você faz 1000 promessas a Deus e você pensa que está arrependido, mas isso não é arrependimento, isso é remorso. E sabe qual é o traiçoeiro com remorso? Que você pensa que está arrependido porque alguém te viu. Remorso, em realidade, é medo de ser exposto porque alguém te viu, de ser descoberto porque alguém te viu. Então, a maior evidência do remorso é que quando passou perigo, vamos dizer, a cunhada não falou, não disse nada, passou perigo, aí você esquece das promessas e tua vida volta a ser o que era antes. Agora, arrependimento não. Arrependimento é sentir dor pelo que você fez, confessar o pecado e afastar-te dessa situação errada. Arrependimento, em realidade, não nasce no coração humano. O arrependimento é um fruto do Espírito Santo. Você vai a Deus levando sua vida como está e Ele inspira em ti o arrependimento, o nojo pelo pecado. Você percebe a coisa errada que está fazendo e pede a Deus que te dê forças para mudar o rumo da tua vida. Vamos supor o caso do rapaz que estava traindo a esposa. Ele, uma hora, descobre na palavra de Deus que tem que confessar o pecado. Se ajoelha
e sinceramente confesso o pecado, mas será que isso é suficiente ou essa confissão também envolve pessoas, se envolve pessoas, quando isso deve acontecer? Eu vou contar uma experiência para o público telespectador. Um dia eu estava fazendo um trabalho numa igreja, pregando todas as noites, e de repente, no fim de semana, eu fui convidado a almoçar com uma família linda, e tinha um filho aí, único filho, maravilhoso. A esperança dos pais estava depositada nesse filho. O filho devia ter 18 anos, estava na faculdade. O pai fazendo planos para o filho, quando ele se formar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Todo o amor concentrado nesse único filho. E quando terminou a semana, a esposa me procurou à parte, me disse: pastor, eu não posso mais, não aguento mais, estou aqui no meu coração há 18 anos carregando um peso que não tenho mais aonde levar, por favor me ajude. E esta semana eu ouvi o Senhor pregar, eu acho que devo confessar a meu esposo o erro que eu cometi. Aquele filho, aquele garoto não é filho do meu esposo, é filho de outro homem. Foi um erro na minha vida, nunca mais vi ao pai desse menino, não sei onde está, não quis saber, eu me arrependi, deixei essa vida. Só que meu marido não sabe, e meu marido ama esse filho, acredita que esse filho é seu. Pastor, o que devo fazer? Devo confessar agora meu pecado? Já confessei a Deus, mas eu preciso confessar a meu marido? Então, você vê, essa é uma situação difícil. Eu acho que há circunstâncias quando, além de confessar a Deus, precisamos confessar aos homens. Vamos dizer que eu te roubei $1000 sem você saber. E ninguém vai descobrir, ninguém vai saber nada disso. Eu te enganei em algum documento que eu fiz com você, eu peguei $1000, você não percebeu, ninguém percebeu. Não há possibilidade de que alguém me descubra. Só que eu vou a Jesus e o Espírito de Deus toca meu coração e eu sinto arrependimento, sinto dor pelo que fiz. Eu confesso meu pecado a Deus. E agora eu volto onde você e te digo: Williams, você tem confiança em mim, eu sei que você confia em mim, mas sabe, há 2 anos atrás eu fui desonesto com você, você nunca percebeu, mas eu te roubei $1000 e já confessei a Deus meu pecado, estou arrependido e eu quero te devolver porque não posso continuar. Então confissão é sinônimo de restauração aí. Lógico, mas aí cabe a restauração. Mas no caso anterior que eu contei, de que vai ajudar ela a avisar ao marido, avisar ao filho? Você já imaginou a tragédia? Então, há circunstâncias quando o próprio sentido comum, eu acho que o Espírito de Deus nos dá o sentido comum para saber quando a confissão, em lugar de consertar alguma coisa, somente traria dor, desespero e prejudicaria todo mundo. Mas o Espírito de Deus vai dizer na hora. Agora, todo pecado que nós possamos confessar, acertar e restaurar e corrigir, temos que fazer. Eu perdoo, mas não esqueço. Você já ouviu isso? Talvez você tenha falado isso. E isso, para muita gente, é uma norma, é um padrão, é um estilo de vida. Será que quando Deus perdoa, Ele esquece mesmo, ou sempre fica aquela imagem meio cinza, meio turva, da pessoa que errou e olha, você está aí por um período de regeneração, mas cuidado comigo. Como é que funciona com Deus? Eu li um texto para começar, Isaías 1:18. Diz: se vossos pecados fossem como a escarlata, vermelhos, se tornarão como a neve branca. Então isso é uma promessa de perdão completo. Em realidade, eu não diria nem sequer que ele risca, não, ele apaga completamente. O Velho Testamento está cheio de promessas lindas, diz que ele jogará nossos pecados nas profundezas do mar. Tão longe quanto está o ocidente do oriente, assim o Senhor afastará de nós a nossa maldade. Isso fala de um perdão e uma restauração completa. Sabe, Williams, o problema não está com Deus. O problema do pecado está com o ser humano. Sabe por quê? Porque Deus pode perdoar tudo. Tudo, tudo, tudo. Um dia uma senhora me procurou e disse: pastor, eu provoquei um aborto quando era garota de 18 anos, solteira.
Depois tive a alegria de conhecer meu marido, casei, ele não sabe que eu provoquei aquele aborto. Eu tenho agora 3 filhos, sou feliz com meu marido, já passaram 30 anos de tudo aquilo. Mas eu não consigo dormir em paz, porque a consciência me atormenta. Eu não somente cometi o pecado da fornicação, sino que eu matei, eu cometi um assassinato, eu tirei a vida daquela criança. Há perdão para mim? E eu quero te dizer em nome de Deus, há perdão. Não há pecado que Deus não possa te perdoar. O problema não é com Deus, o problema é com nós. Às vezes nós, os seres humanos, é que chegamos a um ponto em que não queremos mais ser perdoados. Chegamos a um ponto em que não aceitamos mais o perdão. A Bíblia chama isso do pecado contra o Espírito Santo. Inclusive em Mateus 12:31 diz: todo pecado e blasfêmia lhe será perdoado ao homem, menos o pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? É que você brinca com o pecado e chega a um ponto em que o coração se endurece, você já não sente mais dor, você não, e se não sente dor pelo que você faz, muito menos vai sentir necessidade de perdão. E ai dos seres humanos, eu não gostaria nem pensar no caso de um ser humano que chega ao ponto de se endurecer com as coisas, com a palavra de Deus, de brincar com leviandade, tratar com leviandade as coisas divinas, que chega ao ponto em que não sente mais necessidade de perdão, porque para ele sim não há perdão. Pecadinho, pecadão. Isso é uma outra coisa que a sociedade, às vezes, por exemplo, você faz uma mentira de leve e era fruto da situação e não tinha jeito de falar a verdade mesmo, a gente ia correr um risco muito grande. Isso é um pecadinho. Agora você vem com a faca e mata uma pessoa, é um crime de 1º grau, aí é um pecadão, aí você realmente está mal. Existe para Deus pecadinho, pecadão, um pecado maior, um pecado menor? Como é que funciona isso? Porque dependendo do tamanho do pecado, pode ser também o tamanho da culpa, né? Não existe diferença de pecados, existe diferença de culpa. E eu explico. Para Deus, pecado é pecado. Assaltar um banco com a mão armada e matar o caixa, esse para Deus é pecado. E eu sentar-me de gravata e colarinho branco e manejar as contas, fazer falsidade, né? Engordar meus bolsos, isso também é pecado. Pecado por pecado, para Deus ambos são pecados. Para Deus não existe gradação de pecado, mas existe gradação de culpa. Por quê? Um jovem que nasceu pobre, sem instrução, não conhece a palavra de Deus e estupra uma menina ou usa drogas, trafica drogas, ele pode ter de certa maneira menos culpa que eu, que tive toda a luz, toda a instrução necessária, fiz escola primária, secundária, fui à faculdade, fiz mestrado, conheço a palavra de Deus e engano uma menina menor de idade, ofereço um dinheiro, levo ela para a cama. Qual é o pecado? Pecado por pecado, pecados são iguais, mas minha culpa é maior, porque eu tinha mais luz e o outro tem menor luz. Existe gradação de culpa, mas não existe gradação de pecado. O senhor está querendo dizer, pela palavra de Deus, é que se a pessoa confessa, se a pessoa se arrepende, existe esperança e ela pode ser liberta da culpa. Eu volto a perguntar mais ou menos o que o senhor já respondeu. Para todo mundo mesmo? Para todo mundo mesmo. Não há um ser humano que possa dizer que não há perdão para ele, desde que ele sinta que precisa de perdão. Somente não sente que precisa de perdão quem cometeu o pecado contra o Espírito Santo, se endureceu. E para ele não há perdão, não é porque Deus se cansou de perdoar, para ele não há perdão porque ele não quer ser perdoado. O problema com o pecado, e volto a enfatizar isso, está às vezes com as consequências do pecado. Porque Deus pode nos livrar da culpa, das consequências, da culpa e do tormento da consciência, mas às vezes as consequências do nosso pecado podem levar-nos até a destruição final, a morte. Por exemplo, um homem que brincou de liberalismo, promiscuidade sexual, drogas, adquire AIDS.
um dia se arrepende e pede perdão a Deus. Ah, perdão? Claro, Deus perdoa, mas fui um homossexual, não importa, Deus perdoa, mas eu fiz aquilo, Deus perdoa. Agora, e AIDS? Deus não vai tirar do corpo dele a AIDS necessariamente. Então, esse é o assunto. As consequências do pecado são terríveis, porque eu sempre digo às vezes, Deus te perdoa, mas a vida pode não te perdoar. E eu pediria, por favor, pastor Bruno, por todos os telespectadores que estão nos assistindo agora, que o senhor fizesse uma oração. Vamos orar. Pai querido, há pessoas que vivem anos e anos atormentadas pelo complexo de culpa. A culpa é como um martelo que bate de dia e de noite e não deixa em paz. Nós te agradecemos pela tua palavra neste momento e te agradecemos pela promessa do perdão. Como é bom sentir-se aliviado, saber que não importa o que tenhamos feito no passado, se nos arrependermos e confessarmos, tu estás pronto para nos perdoar. E neste momento coloca paz em muitos corações aí, em nome pelos méritos de Jesus.